E aí, pessoal, boa noite. Acho que nós estamos ao vivo, não é isso? Começando aqui esse processo. Deixa eu só verificar aqui. Muito bem. E Renato, obrigado aí, cara, por ter dado uma passeada aí nos meus trabalhos. Fico feliz que você tenha curtido aí. Obrigado. Muito bem, pessoal. Eu vou fazer as apresentações iniciais, cumprir os protocolos, que essa live, né, a construção do projeto documental Retirada Violenta, é um projeto realizado com recursos da Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo e o Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura de Patinga. A proposta dessa conversa vai ser dividida em dois, né? Essa live de hoje, que vai ser mais ou menos organizado para uma apresentação da minha biografia. Vou arriscar falar um pouco aqui da fotografia documental, do fotojornalismo, fazer algumas distinções que são bem tênues entre elas, falar de outras linguagens também, como outros conceitos, como o documentário imaginário e a fotoetnografia, antropologia visual, enfim. Eu não sou mergulhador de águas profundas nesses temas, mas a proposta é conversar um pouco sobre isso. E amanhã, nesse mesmo horário, então já fica o convite para quem estiver curtindo aí, que volte amanhã para a gente continuar essa conversa. Eu vou retomar um pouco do que foi hoje, né? Dessa breve apresentação da minha biografia, mas bem mais superficial, e falar um pouco do processo de produção, né? Como definir um tema, como que eu viabilizo os meus trabalhos, tudo isso a partir do meu ponto de vista, tá, gente? Não é receita de bolo, nem nada. É o meu processo, assim, cada um se organiza de uma forma, e eu vou falar como eu me organizo, né? Como que eu abordo as pessoas que eu costumo fotografar e às vezes entrevistar, né? E que muitas vezes estão em processo de alguma vulnerabilidade, e aí como que, de alguma forma, eu estabeleço esse contato e essa aproximação com essas pessoas, né? E aí, encerrando amanhã, eu vou mostrar um pouco do processo, falando mais especificamente do processo do meu próximo livro, que é o Retirada Violenta. Então, assim, estou retomando. Opa, estou vendo que já tem gente boa e importante aqui nessa conversa, que é o Alexandre Siqueira, muito querido. Obrigado, Alexandre, por compartilhar aqui com a gente desse momento. Seria legal, galera, quem estiver participando aí, porque eu não consigo ver, né, que exatamente quem está nessa conversa, mas é legal que, para que seja, né, um processo fluido, que venham perguntas, que venham interações, que venham questionamentos, provocações, né? Porque isso é importante para que a conversa seja mais interessante para vocês e menos constrangedora para mim. Porque esse processo de falar olhando para a tela realmente é
uma coisa, claro que, né, virou um novo normal nesse ano de 2020, mas é um processo um pouco de se acostumar com essa forma de relacionar, de interagir. Salve, Iago, obrigado aí, mas uma família sempre muito generosa comigo também. Grande abraço para todos e todes aí. Muito bem, pessoal. Então, para quem não me conhece, ou para quem conhece, eu sou jornalista. Eu graduei em 2007, aqui no Centro Universitário do Leste de Minas, a Unileste. Com muito carinho, na verdade, sim, o curso, eu passei por pessoas que são muito presentes ainda na minha trajetória, professoras, mas realmente alguns marcaram e continuam comigo, seja através de conferência, buscando até mesmo enquanto parceiro de trabalho, assim. E desde então, desde 2007, na verdade, eu comecei a fotografar em 2003, quando eu entrei na faculdade. Falou que a gente só ia ver a disciplina no terceiro, que ela iria abrir vaga para voluntário no laboratório de foto. Daí ela saiu da sala e eu fui atrás, assim, imediatamente. E aí começou a minha história com a fotografia, em 2003. Depois disso, né, eu venho trabalhando desde então. Depois eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em cinema e linguagem audiovisual pela Estácio. E atualmente eu sou mestrando do Programa de Estudos Rurais da UFVJM, do campus de Diamantina. Em paralelo a isso, fiz uma série de cursos, uma residência com a Magnum, uma residência com o Centro de Fotografia de Montevidéu, residências com artistas do audiovisual e da dança contemporânea do Brasil e do exterior, uma residência muito legal com o pessoal da dança contemporânea em Buenos Aires, e vem me formando nesse processo desde então. E aí, eu queria... Vou apresentar aqui um pouquinho das imagens. Deixa eu ver aqui, que tem uma pergunta. Como eu não tenho uma equipe me assessorando, Equipe, deixa eu ver, o Renato lançou... Tá. Ô, Renato, essa coisa das leis de incentivo, realmente, né, é uma realidade no Brasil, isenção fiscal, é uma realidade, é um processo muito importante que subsidia a arte no Brasil, de certa forma. Claro que poderia ser, enfim, tem pontos a serem discutidos, mas é um mecanismo que funciona e que tem dado suporte para muitos artistas independentes, que não são grandes corporações, né?
e, e a gente teve, nos últimos anos, a gente viu uma tentativa de demonizar, né, as leis de incentivo, através da lei federal, que é a Lei Rouanet, ou a lei estadual, e os estaduais que financiam a cultura no Brasil. Esse projeto, inclusive, ele é patrocinado por um desses fundos, que é o Aldir Blanc, que foi um fundo emergencial para os artistas nesse processo de pandemia, né, porque muita gente realmente só vive da arte, com os teatros fechados, galerias fechadas, enfim, né, todo esse processo importante e necessário para controle dessa doença, cabe ao Estado garantir, de certa forma, né, a seguridade para essas pessoas. Então, esses incentivos via renúncia fiscal são importantes, tem pontos a serem discutidos, sim, mas é um ponto muito importante para a sobrevivência da arte no Brasil. Sim, todo cidadão pode direcionar parte do seu imposto de renda para esse fundo. Então, o processo não é tão simples, mas também não é tão impossível de fazer, né? Mas trabalhos artísticos, desde contemporâneo, artistas populares, trabalhos infantis, é muito importante para a manutenção da cultura nacional, já que, tradicionalmente, a gente vem de um processo de que as pessoas não consomem arte, né, no Brasil, no sentido de pagar mesmo, pagam para ver artistas, como no meu caso, pessoas que estão em início de carreira, que talvez não tão no início de carreira, mas também não consolidaram para ser totalmente independente, para tocar nesses projetos, né? Tocar nesses que vem desse sentido é importante. Eu, particularmente, prefiro esse processo feito via fundo, porque é quando o dinheiro está lá destinado, você não tem que vender a sua ideia para as empresas, porque hoje é isso, né? Virou um mercado no qual você tem que convencer uma empresa de patrocinar, e às vezes jornalísticos voltados para a defesa dos direitos humanos, com denúncias de grandes empresas querem, estão dispostas a contribuir no projeto meu, por exemplo, sabe? Então, acaba sendo um dificultador, mas tudo bem também, né? Eu acho que faz parte das minhas escolhas, os caminhos pelos quais eu tenho trilhado, assim, eu acho que é isso. Um pouquinho. Essa imagem é só para ilustrar, né? Essa ideia com esse conceito do Chico Buarque, né? Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, que eu acho que é um pouco forma como como sendo um problema, né?
a culpa dele de estar naquele lugar ali, de certa forma, impedindo o fluxo da vida do cidadão de bem. Reforçando que eu já de Cultura, do Ministério do Turismo, do Fundo Municipal de Cultura e da Prefeitura Municipal de Patinga. Eu gosto sempre de mostrar essa foto, que a sensação que eu gostaria que vocês tivessem, desse abraço no meu irmão, e essa imagem, essa apresentação de slide está me dando um certo coro aqui, porque ela mudou o formato que eu queria. Ela tá passando de tempos em tempos, não era para passar, daqui a pouco eu paro ela aqui. Mas, enfim, fiquem com essa sensação desse abraço aí do meu irmão, saudoso Mousa, muito querido. E também com essa imagem, que foi a primeira vez que eu me senti interpretando uma realidade e que eu fotografei realmente com um olhar artístico, assim, de olhar para aquilo e falar, olha, vou fazer arte. Foi essa brincadeira no trem, né, quando eu comprei minha primeira câmera. E uma reflexão do Luiz Eduardo Achute, que eu acho que é um pouco até do que a Jaqueline, que é a minha companheira, minha esposa, fala assim, né, que a fotografia, ela fala sobre mim, isso, né, que eu sou o que eu fotografo. E aí eu acho que essa reflexão do Achute leva um pouco para esse lugar também, porque a gente tem que reflexionar sobre ela, refletir sobre aquilo que você está fotografando, né? Eu vou... E pessoal aí, Nelson, obrigado pela presença aí, Lene Teixeira, grande referência também, lutador aqui da nossa região do Vale do Aço. O Iago trazendo aí um pouquinho do que meu querido irmão falava. Deixa eu só mudar essa apresentação do slide aqui, porque senão na próxima apresentação vai acontecer do mesmo jeito. Enfim. Eu estou tão organizado, dessa vez eu fiz até um roteiro, sabia? Coisa que eu nunca fiz. Nos meus trabalhos eu sempre apresento mais freestyle. Dessa vez eu fiz um roteiro aqui, tomara que eu não me perca muito nele, não. E aí eu vou chamar a atenção aqui, o canal Resistência Underground aqui, galera, ó, compartilhem e vejam o trabalho que está sendo feito, né, nessa cultura underground aqui de Patinga, do Vale do Aço, do Brasil, na verdade, que é de onde eu venho também. E aí é o que eu vou falar um pouco disso, assim, porque antes de eu começar a fotografar, eu tenho toda pessoa, na verdade, né? Mas, obviamente, falar de mim. Quando eu comecei, antes de eu começar a fotografar, eu tenho toda uma história de uma formação musical vinda da família do meu pai, que são músicos, tocadores de viola, né? E com um repertório da MPB setentista, então a nossa música de resistência do período da ditadura está sempre muito presente, assim, sempre teve muito presente, e isso, de alguma maneira, foi me marcando, e também nos meus gostos pessoais, assim. Eu tenho uma banda eu venho do movimento punk, do hardcore, e
Eu tenho uma banda de hardcore também, onde, né, a gente trabalha questionando, enfim, as desigualdades do sistema, buscando alternativas para as pessoas em situação distintas do que a nossa, né? E aí, isso tudo foi me formando para chegar nas minhas escolhas futuras, né? De querer fazer jornalismo, de me tornar um jornalista, né? E, igual eu comecei a falar anteriormente, a minha formação no jornalismo, ela vem de uma uma escola, né, do chamado novo jornalismo, feito dos anos 70 ali, trazido pelo Tom Wolfe, que é um jornalismo, ou aqui no Brasil é conhecido como jornalismo literário. Paradigmas, talvez o principal paradigma que é quebrado nisso é a noção de objetividade, né? Porque, assim como eu estou tentando mostrar, fazer trazer meu background aqui, do que eu sou e de como que isso influencia nas minhas fotografias, né? Isso não é diferente para quem vai escrever um texto, para quem vai apresentar uma reportagem, né? Um telejornal. Tudo que eu vivi, toda a minha experiência acumulada, ela interfere naquilo que eu vou fazer, que eu me proponho a fazer. Então, esse novo jornalismo, ele flerta com essa coisa da autoria, né? Com a assinatura, com uma possibilidade mais interpretativa dos textos. Isso não quer dizer que não tem que ter uma responsabilidade jornalística, de apuração, de ouvir os lados distintos, né? De ser um trabalho ético, sério. Isso não elimina nenhuma dessas necessidades do fazer jornalístico, mas que é o paradigma da suposta objetividade. E eu até tenho um poeminha do pessoal do CEP 20.000, que é o Centro de Experimentação Poética do Rio de Janeiro. Me foge aqui agora a autoria, mas eu acho que é do Michel Melamed, que fala que a objetividade na fotografia é uma falácia, né? Quando o fotógrafo diz, olha o passarinho, é como se umas aves com embornal viesse e pintasse um quadro, uma coisa muito legal assim que me ocorreu aqui. Eu posso buscar essa referência, depois colocar aqui para quem se interessar. Olha aí, Elaine vindo direto da Itália para prestigiar. Obrigado, viu, Elaine? Espero que o Fábio também esteja por aí. Fábio, nosso querido Fábio Testa Feim, carinhosamente, né, bicho? Pessoas que foram construir uma vida fora do Brasil e que estão lá, sofreram muito no início da pandemia e também colaboraram muito com um trabalho que eu fiz para o Brasil de Fato, que são o Brasil de Fato, Agência Pública, Mídia Ninja, todos esses são narrativas de resistência que permitem, né, essas experimentações dentro disso que eu estou falando, de um jornalismo mais interpretativo, né? E todos veículos muito sérios e com muita credibilidade no que fazem, e eu sou muito feliz de poder ter me reencontrado na escrita a partir da proximidade com esses veículos, porque dentro da minha trajetória eu optei por ficar aqui em Patinga, ficar aqui no Vale do Aço, que é a cidade onde eu não nasci aqui, eu nasci em João Molevade, que é aqui próximo,
mas eu só nasci em João Molevade, minha família, meus pais já estavam trabalhando aqui, então é aqui que a gente vive a vida toda. Então, eu optei por ficar aqui quando eu formei, principalmente porque meu filho estava nascendo, o primeiro filho estava nascendo, e era a nossa base familiar, então a gente optou por ficar aqui. E aí, os veículos de uma cidade tradicionalmente conservadora, mineira, né, como a Ipatinga, e também veículos que dependem dos anunciantes locais. Não é uma realidade só de Ipatinga, não, né? Toda cidade de pequeno e médio porte vai sofrer com isso, que os principais anunciantes do jornal, né, são as empresas locais, ou é a prefeitura. Então, eu não conseguia muito espaço para propor as minhas pautas, né? Ou as fotoreportagens, ou até mesmo, né, eu não via espaço para eu poder trabalhar. Então, a partir da aproximação com as mídias independentes em 2015 que eu me reaproximei da escrita, porque até então eu fazia basicamente os trabalhos fotográficos e a produção de documentários. Mas, enfim, o foco é a fotografia, não vou tentar não fugir muito disso, mas é porque está tudo dentro, né, do mesmo processo, assim. E dentro dessa coisa do novo jornalismo, ou do jornalismo literário, tem uma importante voz na fotografia, várias, né, gente, mas é porque, preparando essa apresentação para hoje, eu recorri a alguns textos aqui, então tem uma entrevista que saiu na Zoom com o Fred Riching, que é diretor do Centro Internacional de Fotografia, o ICP, em Nova York. E aí ele questiona, o título da reportagem, da matéria é Fotojornalismo em Crise, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu trago essa referência mais qualificada. Mas ele fala exatamente dessa importância do fotógrafo, no caso dos fotojornalistas, de maneira passiva, igual supunha-se que era feito, né? E aí, dentro dessa construção, estou voltando aqui para os comentários, estou vendo aqui minha mãe, né? Ei, mãe, boa noite para você também. O orgulho é meu, a gratidão é minha, para você e para o pai, por permitirem esse processo. E aí, dentro do jornalismo, né, tem várias possibilidades, né, de caminhos a seguir. E aí eu tentei traçar aqui a mente, claro que correndo o risco de deixar muita gente de fora e de não ser compreendido, mas eu trouxe algumas referências que me levam a responder essa pergunta, né? Por que fotografia, assim? Porque queria fazer coisas como essas pessoas fizeram e fazem ainda, né? Essa imagem da tomada do Forte de Copacabana durante o golpe civil-militar de 1964 que o Ivan Teixeira fez, para mim é uma coisa... E ele contando sobre essa história, a história dessa foto é de uma coragem, de uma astúcia, né? O faro fotográfico do Evandro é uma coisa impressionante, assim. Eu, particularmente, sou muito tocado pelo trabalho dele, do desembarque na Normandia, por mais que ela
tem alguns questionamentos, né, falando da pouca qualidade técnica dessa imagem, e eu me atento muito mais à coragem de estar de costa para os atiradores inimigos e de frente para os aliados, sabe? Na hora de fazer essa imagem, assim. Talvez o Capa, uma pessoa da qualidade técnica que ele tinha, poderia ter condições de fazer essa foto melhor? Eu acredito que sim, mas a emoção do momento ali, ouvindo os tiros passando do seu lado, enfim, acho que é uma coisa marcante. Claro, né, o Henri Cartier-Bresson, que é uma referência com as imagens dele, que é uma coisa, né, enfim, famoso, não precisa nem ficar explicando muito. Claro que é um mestre da composição, né? Tem essa imagem, tem uma figura ali atrás que é um balé também que dialoga com a pose do primeiro plano, enfim, né? E essa imagem que gera aquele conceito do instante decisivo, que é muito legal também de quem quiser dar uma pesquisada depois aí. Orlando Brito, outro fotógrafo brasileiro que registrou muitos momentos da ditadura, um momento que exigia muita coragem, né, de quem estava lidando com essa situação mesmo, assim, né. Maurício Lima, eu ouvi falando sobre, ele é fotojornalista, especialista de guerra, trabalha muito muito no Oriente Médio, com os refugiados, e quando eu ouvi falando sobre essa fotografia no Festival de Fotografia de Tiradentes, foi uma coisa muito emocionante, muito impactante pela como que essa foto marcou, né? E ele, enquanto fotojornalista de guerra, ainda se permitia ser tocado por momentos assim. A Júlia Pontes, que é uma amiga também, faz um trabalho incrível denunciando, né, a mineração aqui que a gente vive. A Júlia, ela estava estudando no ICP em Nova York, deve ter trombado com o Fred Riching lá. A Isis Medeiros também, que está assim, voando nos trabalhos dela, uma pessoa muito querida, muito séria, muito engajada no que faz, e a gente tem feito algumas provocações um ao outro aí que eu acho que vai render. A gente tem planejado no futuro aí, vamos ver se a gente consegue realmente realizar esse trabalho junto, mas a Isa é uma pessoa que também inspira muito pela coragem, foi perseguida por pessoas provavelmente ligadas à Vale, em Brumadinho, né? Enfim. A Marisilda Krupp, que é outra ativista também, e trabalha numa região muito intensa, né? Essa foto, por exemplo, da reserva de Matopiba, né, que é ali a divisa do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? E ela está sempre ali no Pará também, trabalhando com os madeireiros. Não é um lugar, é um campo de guerra, né? Não é nada estável estar por lá. O ipatiguense Fábio Nascimento, que trabalha muito com os povos originários, no Alto Xingu, na região amazônica como um todo, e tem feito um trabalho muito importante no mundo também, rodou todos os continentes, um projeto do New York Times, e o Fábio faz um trabalho muito legal, e também é uma referência, muito preocupado com a causa dos povos originários também.
dele, porque a gente se conheceu antes dele ser fotógrafo. Isso em 2008, a gente se conheceu pelo hardcore, que a gente tinha uma... ele também tinha uma banda, a gente foi tocar no Rio com a banda dele, e aí o Maurinho estava pensando em ser fotógrafo, e hoje o cara consegue captar trazer essa tensão do cotidiano do Rio de Janeiro com uma leveza, e que também provoca de uma forma absurda, né? Nos tira da zona de conforto o tempo inteiro com o trabalho dele, cara muito querido também. Robert Frank, que é um dos provocadores de uma escola de um conceito, né? Não é exatamente uma escola, mas por isso, aqui no Brasil, ela ajuda a cunhar um pouco desse conceito, não, né? Isso de fotografar, de trazer o olhar poético, né, questionador do fotógrafo e da fotógrafa para essa situação. O Alexandre Siqueira, muito querido, uma pessoa extremamente generosa, com trabalhos muito humanos, de uma pessoa que de se passar horas conversando, e a fotografia nem ser pauta da roda de conversa, mas da forma como ele leva a vida, como que ele consegue escutar uma pessoa de um poder de escuta absurdo, assim, que me inspira muito, e sempre muito generoso também quando vai falar de mim. Isso não é exatamente uma retribuição por isso, não, mas fico muito feliz de poder ser citado pelo Alexandre, que também é uma referência para mim, que está mais tempo na do Mota. Eles também contribuem para esse conceito do documentário imaginário. E o Zefa, né, o Zeferino, grande espaço potente, são coisas que a querer me põem em rota para fotografar, né? Estou vendo, retomando aqui para a apresentação, e aí aquele momento de dar uma olhada nos comentários aqui. Irla, obrigado, viu, pela presença aí. Siqueira, sem palavras, cara. Estão precisando retomar aquela pizza aqui em casa. Na verdade, eu estou devendo a pizza aí, né? Agora vou fazer aquela residência aí, nós vamos passar um tempo aí no Pará, cara, que eu acho que muito... Acho que vai ser muito gratificante, muito, muito rico, né? Nós não temos perguntas ainda, galera, mas fiquem à vontade, viu, gente? Eu vou ficar bem... Pode passar, filho. Vou ficar bem satisfeito de responder aqui. Mas, enquanto isso, eu vou falando. Até porque para preparar para amanhã, porque quando eu vou falar especificamente do meu projeto, né, do Retirada Violenta, mais especificamente, que são... que está envolto nesse universo de tudo vivo, assim, né, das coisas que eu produzo, e aí acabam refletindo nesse trabalho. E aí,
essas coisas que eu produzo, que eu estou falando, na verdade, são basicamente nessas duas linguagens que são muito próximas e também são complementares, né? Que é o fotojornalismo, que eu tentei dar uma traduzida, né? São minhas palavras aí, não sei, posso estar, posso ser nesse resumo, mas acho que para dar uma esclarecida, né? Pode funcionar. Que o foco é em noticiar ou interpretar, como eu acredito, né, um acontecimento através de imagens, que é o fato, né? É o que acontece hoje, né, com o desdobramento amanhã e depois, que a gente tem que estar envolto naquilo para com as nossas imagens, construir junto com o texto um entendimento daquilo que está acontecendo, né? Daquilo que acontece naquele momento e desenrola por mais alguns dias. E no fotodocumentarismo, o foco é noticiar ou interpretar uma história através dessas imagens, que é o quê? No meu entender, é muito próximo disso, porém com um aprofundamento, né? É um tema que me chama atenção e eu vou, uma tentativa talvez até de esgotar, esgotar aquele tema e de tentar compartilhar aquelas histórias que chegam até mim, né? Não é exatamente dar voz às pessoas, porque elas já têm vozes, mas é de contribuir para que essas histórias tenham um alcance, uma visibilidade além daquela, né, do regional ali de onde elas estão, que também é importante elas estarem ali, mas que às vezes por uma interpretação minha eu achei que valeria a pena tentar dar um alcance maior àquilo que eu estou querendo falar, né? E aí eu acho que o fotodocumentarismo ele está muito próximo de uma das categorias do fotojornalismo, que é a fotoreportagem, né? Que no fotojornalismo a gente tem a fotonotícia, que basicamente quando, né, a foto tem um teor informativo e ela consegue, de certa maneira, dar conta daquilo que ela está noticiando. A fotossequência, que também, quando, sei lá, um exemplo banal aqui, de uma sequência de um gol, né? Você fotografa os jogadores ali, na sequência até que a bola entra no gol, sei lá. E a fotoreportagem, que é essa linguagem mais próxima que eu considero do fotodocumentarismo, porque ela é uma reportagem que as imagens vão ser muito valorizadas e vai proporcionar um certo aprofundamento ali do tema, né? Mas não necessariamente vai esgotar esse tema ali. Então, eu acho que é uma linha tênue, né, que às vezes podem estar próximo aí nessa questão do fotojornalismo e do fotodocumentarismo. O fotojornalismo, ele surgiu mais ou menos no final de 1880, quando as imagens começaram a ser impressas nos jornais, né? Mas somente com as revistas ilustradas já no século XX que
termo fotojornalismo foi, né, mais cunhado e mais usado, assim. O Alexandre está falando aqui da Nair Benedito, do tem o conceito do fotoativismo, né, quando o tema diz respeito a uma causa, e perguntando como que eu me vejo nesse conceito. A Nair, cara, é outra referência que eu passei batido, né, não trouxe aqui, mas fotografou, também tem um trabalho importante na ditadura, foi presa, ela é ex-presa política, tem um trabalho com os povos originários também, enfim, com as pessoas em situação de rua, e esse fotoativismo, eu acho, tem até um livro, cadê? Aqui. Eu gosto de ficar aqui perto, porque aí eu estou lendo esse livro aqui, deixa eu brincar para cá, né? Com o livro da Michelle Bogri, Photography as Activism. Fotografia as Activism. Desculpa aí meu inglês tosco, mas e essa foto da capa do Jonathan Torgovnik, que foi um dos primeiros fotógrafos mais ativistas que eu busquei assim, conhecer o trabalho. E aí, tentando responder ao Alexandre, recentemente, cara, durante esse processo de quarentena, eu fui chamado para participar de 3 conversas que me classificaram como fotoativista, sabe? E até então, eu fiquei lisonjeado, na verdade, porque eu nunca tinha me apresentado enquanto fotoativista. E é uma coisa que eu percebi que sim, que de certa maneira eu sou. Eu não trabalho especificamente em um tema que eu acho que mais como um ativista, né? Fotógrafos LGBTQIA+, por exemplo, né? Eles são ativistas, eles vão trabalhar as questões que envolvem todo esse universo e vão nisso, assim. Eu mergulho ali eu tenho um trabalho muito voltado no Vale de Jequitinhonha, tenho um trabalho com as mineradoras aqui de Minas, tenho um trabalho aqui no Vale do Aço com as siderúrgicas da região, então, e sempre pautado com os movimentos sociais também, o MST, MAB, UMAN, o ASA, Articulação do Semiárido, são movimentos próximos, assim, que eu sempre, o CPT agora também, acabei de me aproximar, fiquei muito feliz também, com a Comissão Pastoral da Terra, que eu fiz um trabalho que espero que seja o primeiro de vários, ainda não saiu, mas vai sair na imprensa gringa, não posso falar aqui agora, senão eu acabo dando um spoiler, tomando um puxão de orelha aqui, mas sobre a questão da mineração aqui, né? Então, eu estou sempre me movendo para esses lugares, sabe, Alexandre? E aí, eu não sou ativista de uma causa específica, mas eu me identifico como defensor desse lugar que eu não pertenço, né? Eu acho que a empatia é muito importante nesse momento, porque eu venho né, meus pais, minha mãe que está aí na live, meu pai também, eles trabalharam muito desde novos, então deram suporte para que eu tivesse um certo conforto para fazer as coisas que eu faço, assim. Mas o que não me impede de ter empatia e de me envolver com as causas das pessoas, né? De passar tempos numa ocupação urbana em Foz do Iguaçu, por exemplo, né? De desenvolver um trabalho com os acampamentos do MST aqui do entorno. Então, eu acho que
eu acho que eu me vejo nesse lugar, assim, não sou ativista de uma causa, mas eu consigo respingar em alguns lugares, assim, nesse sentido, sabe? É, é, porque eu concordo, mas ao mesmo tempo também eu venho, nos últimos anos, me identificando também enquanto criando um vocabulário, né, imagético aí, que eu vou até apresentá-lo agora, vou falar dos corpos conflitantes aqui de uma maneira rápida também, porque o processo está se estendendo aqui, para entender as minhas imagens, né? Porque são imagens subexpostas, são imagens que não trazem, ou eu não tento trazer uma referência tão direta para o rosto das pessoas, eu tento trabalhar com o contexto delas, porque eu acho aquilo ali, não só a identidade, não só os traços do rosto, mas o contexto também ajuda a contar essa história. Então, sim, é um pouco do que eu... Da minha assinatura estética, né? Que eu acho que eu venho trazendo de alguma maneira, assim. Eu vou abrir aqui um slide que estava, tem umas citações do Fred Hitching aí, mas eu já passo para os próximos, mas é só porque já estava em sequência, que é justamente ele criticando a questão da objetividade, a questão do engessamento de algumas imagens, né? E aí ele fala, o vocabulário esgotou-se, os fotógrafos precisam enfatizar o papel da interpretação no lugar da transcrição, do contrário serão protagonistas da própria irrelevância. Né? E essa entrevista é de 2014, era exatamente pós o Levante de 2013 aqui no Brasil, que foi quando surgiu o Mídia Ninja, com uma nova forma, né, de noticiar esses eventos, que era de dentro, por pessoas comuns, e que muitos depois se tornaram jornalistas e fotojornalistas. Como que os novos meios agora estão, de certa forma, provocando um desarranjo, né, nessa ordem que era estabelecida. A gente teve essa semana uma fala do Miguel Rio Branco, numa entrevista, que foi muito questionada pelo coletivo Mamana também, que as meninas trouxeram, inclusive, um manifesto justamente questionando por que esses novos fotógrafos, né, por que não podem ser protagonistas, né, e esse lugar de fala de um... Claro que o Miguel, né, tem um trabalho muito importante, não estou questionando isso de forma alguma, mas como que na reportagem a fala dele como se não desse brecha para nós que estamos chegando, né? E aí eu acho que o Fred Hitching, ele até incentiva isso de certa maneira com as falas dele. Eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho, Corpos Conflitantes, que ele precede o Retirada Violenta. E o Corpos Conflitantes, ele é uma organização, foi o primeiro livro que eu lancei, ele foi uma organização dos meus trabalhos que eu fiz entre 2012 e 2017.
especificamente, assim, a partir dessa primeira imagem que eu fiz em um trabalho que a gente estava fazendo em Araçuaí, foi quando eu fiz essa imagem, eu falei, olha, cara, tem um negócio legal aí. Eu tive a intenção de ocultar o rosto desse pescador e valorizar o peixe que estava ali na mão dele. E aí eu experimentei essa, e eu comecei a buscar esse, essas, essas imagens que eu trago aqui, né? Eu estava lendo Darcy Ribeiro, e aí eu me deparei com o termo corpo conflitante, que não fala especificamente desses corpos que eu apresento, mas que o termo, eu me apropriei do termo no sentido de organizar esses meus trabalhos entre 2012 e 2017, que aí eu passei ocupações urbanas, por acampamentos e assentamentos do MST, próximos aqui, outros distantes. E aí eu trouxe esses corpos, esse conceito para o trabalho, né? E essas situações que já começam a aparecer para o retirada violenta, porque aqui já é o rompimento da barragem de Fundão, né? Que aconteceu em 2015 e eu acompanho desde então. Então, algumas imagens do retirada violenta já aparecem no Corpos Conflitantes, mas não dentro do conceito que eu trouxe para o retirada. E o retirada, ele surgiu eu devo um pouco isso a Isabel, que estava aí mais cedo um pouco, porque ela que me apresentou o termo esbulho possessório. A Isabela é advogada e ela estudou, durante a sua graduação, um documentário que eu fiz, que é Esperança, Liberdade e Novo Horizonte, que fala de um despejo e uma reocupação de terras do MST aqui no leste de Minas. E aí a Isabela me apresentou o termo esbulho possessório, que é a retirada violenta do legítimo possuidor do imóvel. E aí, já em 2017, eu tendo acabado de lançar o livro, eu entrei nesse processo do retirada violenta, né? Que reforça aqui que eu vou falar amanhã, galera, para não ficar tão enfadonho aí. Eu estou apresentando aqui algumas imagens do Corpos Conflitantes para quem não conhece. Tem imagens do Vale de Jequitinhonha, essa de Ouro Preto, durante um evento lá, Caravana Magnum, que a gente participou lá em 2016, Vale de Jequitinhonha. Esse é o rio Capivari, lá em Chapada do Norte. Quando aconteceu o rompimento da barragem de Fundão, nós estávamos chegando em Chapada do Norte, eu, o Rodrigo Zeferino e o Bastos. E aí a gente ficou uns dias aí fotografando essa cidade que tinha um rio seco, e olhando, na hora que a gente ia jantar ou ia comer, via na televisão o mar de lama descendo aqui no Vale do Aço. E aí quando a gente chega do Vale de Jequitinhonha, a gente chegou, sei lá, numa sexta, quinta-feira, não sei, e aí foi o tempo já de correr para o Espírito Santo, porque a lama estava chegando lá, e aí logo na sequência a gente foi para a região de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, que tem essas imagens que algumas eu já apresentei aí também. Essa é a Eliane, que é uma pessoa lá de Mariana, do Morro do Gogô. Essa é a comunidade quilombola do Baú, que é ali no Cerro.
Comunidade Quilombola do Ausente, também no Cerro. Essa é uma cela LGBT que tinha na penitenciária Dene Moreira, aqui em Paba. Todas essas fotos são do Corpos Conflitantes, viu, gente? Eu vou interromper aqui e voltar aqui na conversa, porque para ver se tem alguma questão, né? Até porque também para a gente dar mais ou menos um fim. Olá, Tamires, obrigado aí pelo carinho. A minha mãe me provocando aqui, me perguntando, né? Quando o momento da foto te leva a aprofundar um tema? Ô, mãe, eu acho que quando eu já me aproximo do tema por acreditar, né, naquilo que eu estou indo, na causa, né, daquelas pessoas, de tentar, de alguma maneira, contribuir para aquela luta delas. Então, eu carrego a câmera quando eu vou para uma ocupação, que eu já sei que eu vou ter histórias de vida ali que são muito, muito importantes, muito experiências de vida que vão contribuir tanto para mim quanto para outras pessoas também, sabe? E vice-versa, que eu acredito muito nessa troca, que é um conceito até da Cremilda Medina, que eu carrego isso assim ao longo dos anos, que é eu me influencio no outro e o outro, de certa maneira, vai se influenciar em mim também. Então, quando... Deixa eu tentar lembrar de uma foto específica aqui que me faz querer ir atrás, assim, as imagens do rompimento da barragem de Fundão, por exemplo, né? Que é o maior crime socioambiental da história. Eu me colocar no lugar daquelas pessoas e tentar... o Rodrigo Zeferino trouxe um termo à época que a gente foi lá, que era o mal-estar inalcançável. Não tem como imaginar realmente o que aquelas pessoas viveram, né? Uma ganância de uma empresa tão grande e tão rica e tão poderosa como é a BHP, me faz contribuir com o meu trabalho, querer contribuir com o meu trabalho para questionar esses abusos, né? De como que uma empresa que tinha plena noção de que aquilo iria acontecer, como que permite que isso aconteça, né? E que repete, inclusive, reincide em casos grandiosos, né? Porque a gente viu em Brumadinho, mas outros rompimentos menores já aconteceram também ao longo da história, mas eram outros momentos, a gente não tinha todas as redes sociais dando suporte a essa cobertura, e como que isso acabou passando despercebido, assim, mas essa empresa reincide nisso. Então, achar que eu posso contribuir para uma luta é o que me move, assim, a aprofundar no tema e querer o bem-estar, né, para mim, para os meninos, para os amigos, para a família e para as pessoas também que compartilham suas histórias comigo. Eu acho que isso que me leva, assim, a buscar. Nunca passou, e você me conhece, sabe disso, né, que nunca passou por mim um reconhecimento pessoal. Claro que, enquanto artista, a gente quer isso também, mas
mas se eu quisesse realmente um reconhecimento pessoal, único, exclusivamente, eu não estava fotografando o que eu fotografo, né? Eu acho. Estava fazendo outras coisas dentro da fotografia que são dignas também, que são honestas, mas é interesse pessoal. Eu realmente gosto de contribuir com essas lutas, com essas causas, né? O Marcelo Duarte, que é outra pessoa que eu me reaproximei aí, ele foi meu colega de trabalho no primeiro jornal que eu trabalhei, e agora é professor da Unileste, e a gente tem trocado algumas figurinhas, está me perguntando como que eu consegui ter acesso à penitenciária. Pergunto, pois hoje existem muitas restrições por parte da gestão carcerária do Estado. Marcelo, eu comecei esse trabalho, cara, e infelizmente eu não, por outros motivos, não consegui finalizar em 2017. Foi bem ali, quando eu estava já com o livro quase pronto, que eu comecei esse trabalho, e foi um contato via pessoas ligadas à área de assistência social da penitenciária, e um contato meio assim: oi, sou Nilmar, estou querendo fazer um trabalho assim, como que a gente procede, o que eu preciso fazer para me apresentar e ver a viabilidade de fazer esse trabalho, de começar esse trabalho, porque a cela LGBT era um direito, né, do novo Código Penal, mas que depende de uma luta para que fosse conseguido. E aqui na penitenciária da Eno Moreira tinha tido uma luta, né, o movimento capitaneado por algumas pessoas acabaram conseguindo esse benefício. E aí eu queria me aprofundar numa personagem dessa cela, que era a Beatriz, mas quando a gente já voltou lá na segunda vez, ela já tinha saído, e aí o contato com ela foi ficando escasso, ela não respondia as mensagens, e acabamos, esse projeto está parado, assim. Então, na época foi muito tranquilo o acesso, né? Passei por todo o processo de revista quando eu fui entrar, que eu acho que tem que acontecer mesmo, mas em 2017 não foi tão burocrático, pelo menos aqui, não, sabe? Gleice está me perguntando aqui se eu já tive algum registro que me causou desconforto, ou que eu percebi que gerou desconforto quem estava sendo fotografado, que eu optei por não usar. Gleice, eu sou um fotógrafo que geralmente eu pergunto primeiro e fotografo depois, sabe? Eu acredito muito na cumplicidade de quem está se permitindo ali que eu faça o meu trabalho. E então, via de regra, as pessoas sabem que eu estou fotografando por alguma maneira, que seja uma troca de olhares, que ela entenda a situação, entenda que está sendo fotografada e que ela, né, se permite, e aí eu faço a foto. Então, eu geralmente ajo dessa forma. Mas, claro que eu já cheguei afoito em alguns lugares, que eu comecei a fotografar, e de repente a pessoa me pergunta: mas que é isso? Para que você está fazendo isso? Não quero ser fotografado. E é comum disso acontecer, das pessoas não quererem no primeiro momento, justamente por causa dessa forma agressiva de chegar, né? Então, acaba que eu desarmo ali. Eu não sou, não chego com a câmera. Não, eu chego com a câmera sim. A pessoa sabe que eu sou fotógrafo, sim. Mas eu converso primeiro, explico o que eu estou fazendo, sou muito honesto, mostro, em alguns casos, eu fiz um trabalho com pessoas usuárias dependentes de químicas de crack, em 2011,
2011. Comecei a produzir um ensaio com eles e rolava isso, de eu mostrar o que estava, né, virava a câmera, olha isso aqui, não gostei dessa, apaga, ou então tentava negociar, pô, mas não está mostrando seu rosto, está tão legal isso aqui, pode, não quero que apague, ok, vamos apagar, que não é, obviamente, uma coisa que eu criei, né, dentro da antropologia, isso tem um conceito que é antropologia compartilhada, o João Roberto Ripper faz isso, o Jean Rouch fazia, a fotógrafa da... Vou pegar minha cola aqui, que eu acho que eu até falei dela. Da agência Magno, pô, tinha um trabalho tão legal. Susan Meiselas, lembrei que também faz esse tipo de trabalho. Enfim, várias outras pessoas têm esse cuidado, né, de mostrar para as pessoas o que está sendo fotografado e perguntar mesmo se sim ou não, se pode ou não mostrar aquilo, que eu acho que é uma honestidade, né, com o outro, né, um respeito com o outro, que eu acho que é fundamental. O Marcelo está perguntando se eu me vejo como artista ou como jornalista. Cara, é um negócio louco, né? Porque hoje eu tô, que é um processo, né, de construção de carreira mesmo, que eu nem tenho uma carreira tão extensa, mas também não sou tão iniciante, mas eu já consigo hoje, de alguma maneira, e também porque a linguagem jornalística, como eu vim mostrando aí, ela tem mudado nesse sentido, eu já consigo hoje, de alguma maneira, inserir o meu trabalho artístico nesse fazer do fotojornalista, assim, e consigo, de alguma maneira, ser procurado e reconhecido por isso. Então, isso é muito legal, dessa forma. Claro que, se você pega as imagens que estão no meu livro, nem todas elas são possíveis de estar numa reportagem, isoladamente. Talvez numa sequência ok, mas isoladamente não seria possível de estar numa matéria, numa reportagem. Mas quando eu estou fotografando artisticamente, digamos assim, para o meu trabalho autoral, o meu trabalho pessoal, eu me permito mais, no sentido de que né, eu vou explorar mais a subjetividade naquela imagem, porque os veículos também, eles têm né, uma linha editorial que eles seguem, então é preciso estar atento a isso também, assim, né? Não dá para ser tão artístico num trabalho jornalístico, mas eu consigo, acho que eu consigo mesclar um pouco isso ali. O Renato aqui está falando que imagino que esse equilíbrio de sensibilidade, cumplicidade e o time da foto devem ser um grande desafio. O Renato, tem uma frase, cara, que é do Henri Cartier-Bresson, que se ele tem essa dúvida, qualquer um tem essa dúvida, eu acho, cara, porque, assim, é mais ou menos assim, quando eu olho no obturador, né, eu sempre penso, é agora que eu aperto? É agora? É agora? Quer dizer, esse time, ainda mais ele, que fotografava em uma época que, né, não tinham cartões de memória de, sei lá, 128 gigas, era filme de 36 poses. Então, esse cuidado na hora de fotografar, esse certo purismo eu pego no meu fazer, sabe? De tentar achar ali realmente a imagem que vai ser o reflexo daquilo que eu estou querendo mostrar, daquilo que eu estou interpretando, que eu estou vivenciando naquele momento ali. Então,
é um processo, desenvolve, né? Cada um tem o seu. E o legal na fotografia é isso, né, cara? Todo mundo acaba, de alguma maneira, tendo tanto o seu olhar, porque é isso, né? Tudo aquilo que você carrega na hora de fotografar. Então, a forma que você vai enquadrar, como você vai iluminar uma imagem, o tema que você vai fotografar, tudo isso é muito pessoal, né, nesse sentido. Então, acho que isso é muito legal, assim. Outra pergunta, se antes de fotografar, a pessoa assina algum documento de autorização de uso de imagem, ou não tem problema com isso? Ó, então, é um jogo, eu acho que é um jogo de relacionamento, eu acredito nisso. Como as câmeras fotográficas hoje, elas filmam também, então, geralmente, quase na totalidade das vezes, eu gravo essa autorização. Peço para a pessoa falar o nome, explico o que eu trabalho e gravo essa autorização. Não é sempre que acontece, mas é sempre que a pessoa sabe que está sendo fotografado, igual eu falei. Pode acontecer uma vez ou outra que a pessoa não compreenda que eu estou fotografando ali, mas, sei lá, 99,99% das vezes ela sabe que eu estou fotografando, tem esse consentimento. Então, eu acredito nesse contrato, nessa cumplicidade que eu estabeleço com eles ali, e aí eu também reforço por esse pedido de autorização do uso de imagem. Tem um aplicativo que eu acabei de saber recente aí, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vi no grupo dos fotógrafos hoje aqui, que parece ter um aplicativo que ajuda nesse processo aí. Mas é legal, eu acho que é importante ter, sim, porque é uma segurança tanto para o fotógrafo quanto para a pessoa que está sendo fotografada, né? Porque ela tem que saber para o que você está usando a imagem dela, né? Saber que você tem fins à discussão estética ou não, vamos fazer um trabalho social em cima disso, né? Propor uma discussão etnográfica, enfim, a pessoa tem o direito, ela te cedeu a imagem dela, mas ela tem o direito de saber para o que vai ser usado, né? Então, eu acho que é importante ter essa relação de honestidade, que não é uma relação de fotógrafo ou fotógrafa e assunto e tema, né? Mas é uma relação humana, né? Porque você tem que usar isso no seu dia a dia, né? Com seus filhos, no trabalho, enfim. Quais fotógrafos que eu me espelho, cara, ou se eu admiro algum profissional da fotografia, alguns desses que eu trouxe aqui são pessoas muito presentes, assim, no, são pessoas amigas, né? São pessoas próximas, que eu tenho algum convívio, então, e não são só bons fotógrafos, não, são boas pessoas também, ou boas fotógrafas, são boas pessoas também. Então, o Rodrigo daqui, o Pedro Bastos, que nem fala que é fotógrafo, mas é um grande amigo, o Rick, a Isis, enfim, eu vou acabar, né, entrando naquele lugar de citar umas pessoas e esquecer de outras, mas é isso, o Alexandre que está aí, estava por aí agora há pouco, o Evandro Teixeira, que foi uma pessoa sempre muito generosa, das vezes que a gente esteve junto também, sempre foi muito generoso comigo, e está nativo até hoje. Então, são pessoas que eu me relaciono na fotografia, porque também são boas pessoas, assim, eu acho que isso é muito, muito importante, sabe, galera? Ô, gente, o negócio estendeu aqui, hein? Fico feliz aí. Eu achei que talvez não ia conseguir vencer a primeira hora, e eu nem precisei gastar todo o repertório aqui das fotos aqui do Corpos Conflitantes. Eu vou só pular um
pouquinho essa apresentação aqui, mostrar algumas imagens desse processo também, na maneira subjetiva também, tentando criar ali um diálogo entre os trabalhos a partir de, sei lá, de tons, a partir de temas, a partir de texturas que eu fui vendo. Não teve um trabalho de um curador, porque foi um processo independente. Eu queria ter tido um curador, mas acabou que não rolou. Mostrar seu Enias, essa figura aí, eu vou falar dele, porque ele foi sobrevivente de um fato histórico muito importante que marcou a região do Vale do Aço, que é o massacre dos trabalhadores das Minas, em outubro de 63, no distrito de Patinga, que pertencia a Coronel Fabriciano na época, e sempre um assunto que sempre foi tabu aqui na região. E aí, dentro desse meu processo de militância, no sentido de não permitir que essas histórias sejam completamente apagadas, igual tenta se fazer desde então, desde outubro de 63, eu fiz esse trabalho, que é o Sentapua, um documentário e também esse ensaio fotográfico, e desde então eu venho marcando todo ano, todo 7 de outubro, eu tento de alguma maneira rememorar esse acontecimento no sentido de que, né, lembrar para não acontecer de novo, assim. Então, o seu Enias, ele foi sobrevivente disso, e está mostrando aí um tiro de fuzil que entrou, que ele tomou abaixo do braço ali, dando coração lá em Milho Verde. Seu Claude Smith Riani, que era braço direito do João Goulart, um dos responsáveis pelo discurso da Central do Brasil, que foi, né, o estopim ali para o golpe militar de 64 também. Tive a felicidade de conhecê-lo e de entrevistá-lo por um processo de uma bolsa que eu ganhei do SESC, e esse documentário está aí no meu canal também, que é o Fragmentos de um Conflito Iminente. Nenhum dos meus documentários são conclusivos, tá, gente? Mas eles são mais um ponto de discussão nessas histórias aí. Então, depois que quiser dar uma passeada aí, ver algumas coisas que tem no canal, ficarei feliz também com o retorno. Aí isso é mais uma foto lá da cela LGBT. No dia do despejo, Dia das Mães, maio de 2017, esse despejo. Fotos da área atingida pelo rompimento da barragem de Fundão. Essa imagem, ela aparece no livro Corpos Conflitantes, mas no mosaico vocês vão poder ver, no Retirada Violenta. Ela, por enquanto, é até a proposta de capa do livro também, que eu acho que ela representa muito do que eu trago nesse novo processo, né? As regiões atingidas lá, isso é em Bento. Foi logo quando, na minha primeira ida a Bento, já nos primeiros 15 dias, né? Segundo andar de um prédio lá, de um bar, que está na esquina de Bento, lá bem na chegada. E aí, o mesmo bar, um ano depois, e foi a última vez que eu tive coragem de entrar lá, porque as estruturas estavam muito debilitadas, eu não quis voltar lá, não. Ainda áreas atingidas, né? E aí, essa síntese que o Sabotagem traz, eu gosto de trabalhar com ela também, porque é isso, né? O respeito é para quem tem. Eu só consigo chegar nos lugares que eu chego, ou
por causa dessa relação de respeito que eu tenho, que eu tento ter com eles, né? E de saber e de tentar entender como que é a complexidade do lugar que eles estão vivendo, de respeitar o tempo deles também, e de me permitir de conviver com eles. Então, o Sabotagem, ele dá uma sintetizada nesses conceitos acadêmicos todos aí, com essa vivência que ele traz da rua, né? O respeito é para quem tem. Obrigado por esse momento aí, viu, gente? Todos vocês e todas vocês que ficaram aqui. Lene, muito carinhosa também comigo. Minha madrinha que está aí, minha mãe, Alexandre, enfim, galera, muito obrigado mesmo. Fica o convite para amanhã apresentar o Retirada Violenta. E aí, obrigado, viu? Olha só, tô vendo até meus meninos aqui, ó, mandando tomar banho. Olha que beleza, já tomei banho, filho. Pode parar com essa aí que eu tô cheirosinho aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Alexandre, todo mundo. Galera aqui do Vale do Aço que permaneceu, o Thiago, tô vendo por aí, o Renato também, porque é um grande amigo do meu pai, da família aí. Enfim, um forte abraço. Desculpa aí que eu não citei, mas é porque a minha equipe técnica não conseguiu perceber todos que estão aí, todos e todas. Obrigado, Nath. Amanhã às 20 horas eu retomo, e aí vou falar do Retirada Violenta. Beleza, gente? Obrigado aí. Boa noite, gratidão geral que ficou aí. Valeu.